Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus, uma palavra muito conhecida no meio cristão, no meio evangélico, onde diz o vaso do oleiro. O Senhor Deus fala com o profeta Jeremias por meio de comparação. Por muitas das vezes o Senhor Deus falou com seus profetas por meio de comparações. O Senhor Deus disse: Jeremias, vai até a casa do oleiro. Chegando lá, eu quero falar algo contigo. Quando Jeremias vai até a casa do oleiro, ele presenciou o oleiro fazendo um vaso de barro. Então aquele vaso se quebrou. Porém, com a mesma massa daquele vaso que se quebrou, o oleiro fez outro vaso. E fez do jeito que ele queria, no modelo que ele queria. Ou seja, aquela visão que Jeremias teve daquele oleiro, ficou provado que não era o vaso que determinava o jeito que ele queria ser, o modelo que ele queria ser, e sim o oleiro, porque o oleiro tem o poder sobre o barro. Então o oleiro, ele poderia fazer um vaso pequeno, ele poderia fazer um vaso grande, ele poderia simplesmente pegar o vaso, quebrar por querer, se ele achasse que não ficou do gosto dele, ele poderia quebrar e fazer outro vaso com a mesma massa, com o mesmo barro. Então o Senhor Deus, falando por meio de comparação, disse: Jeremias, da mesma forma que este oleiro que você está vendo que estava fazendo um vaso, esse vaso se quebrou, e ele com o mesmo barro, ele faz outro vaso do jeito que ele quer, assim sou eu, Jeremias. Assim são as pessoas na minha mão. Assim são os que me servem. Ele estava falando da nação de Israel, mas a palavra do Senhor Deus nos ensina que nos dias de hoje, homens e mulheres que aceitam Jesus Cristo são o Israel de Deus. São um novo Israel. Então, da mesma forma que o Senhor Deus falou com Jeremias e para a nação de Israel, que ele pode pegar o vaso e quebrar e fazer do jeito dele, do jeito que ele quer, isso serve para os dias de hoje. Isso significa que, seja homem ou seja mulher, quando realmente a pessoa entrega a vida para ele, ele tem o total domínio o tempo todo da situação. Total domínio. E se achar que tem que quebrar o vaso para fazer um vaso novo, ele tem total domínio e poder para isso. Para quebrar esse vaso e para fazer um vaso novo. Certa vez, o apóstolo Paulo disse algo para o Senhor Deus e ele mesmo relatou. O apóstolo Paulo, ele chamava de espinho na carne. Ele tinha um problema. E ele recorreu a Deus. Biblicamente falando, nenhum estudo é capaz
de garantir 100% qual era o problema do apóstolo Paulo. Ele chama de espinho na carne. Não existe um estudo que comprove, olha, o apóstolo Paulo quis dizer isso. Existem suposições, mas não existe nenhuma prova concreta do que era o que ele tinha. Mas ele diz que ele tinha um problema. E por 3 vezes seguidas, o maior pregador do Novo Testamento orou a Deus e disse, tira isso de mim. E o Senhor Deus não tirou. O maior pregador do Novo Testamento. Será que o Senhor Deus queria ver o apóstolo Paulo sofrendo? Será que ele se agradava daquele problema que estava no apóstolo Paulo? Havia um problema que incomodava ele. Incomodava ao ponto dele orar a Deus e dizer, tira isso de mim. O espinho da carne que ele tinha, não tem como provar o que era. Mas uma coisa nós temos certeza, incomodava o apóstolo Paulo. Aquilo incomodava. E ele não se sentia bem com aquilo. Porque jamais que ele iria pedir para Deus tirar algo que fosse bom para ele. Algo que dava prazer para ele. Era algo que incomodava. E ele dizia, ó Deus, tira isso de mim. E o Senhor Deus não tirou. Ele não tirou, não devido à falta de fé do apóstolo Paulo, porque Paulo tinha fé. Não devido a ele não ter poder para tirar, porque o Senhor Deus tinha e tem poder para fazer o que ele quiser. Mas o que nós entendemos é que o Senhor Deus está no controle de tudo e ele vê tudo. Talvez se ele tivesse respondido o apóstolo Paulo do jeito que o apóstolo queria que ele fosse respondido, talvez ele não seria o maior pregador do Novo Testamento. Não podemos compreender e entender totalmente os planos do Criador. Nenhum ser humano que existe sobre a face do planeta Terra, por mais que se dedique em conhecer a Deus, em se santificar, jamais vai conhecer a Deus 100% como Ele é. Jamais. É impossível que uma pessoa nessa terra venha ter o total, o pleno conhecimento de Deus. E se alguém diz que tem, é soberbo. Está mentindo. Nós vemos que o próprio Deus, quando se apresenta para Moisés, ele diz claramente que nem Abraão conheceu ele totalmente como ele era. O Senhor, o Todo-Poderoso. Abraão foi chamado de amigo de Deus. O pai da fé não conheceu a Deus totalmente como ele era. É impossível. É impossível. O homem e a mulher só vai compreender e entender a Deus 100% como ele é, só depois que for salvo. Só depois. Só depois. Só depois que partir dessa terra, que deixar este corpo carnal. Aí sim vai entender. A palavra do Senhor Deus diz que o apóstolo Paulo, ele mesmo relata. Ele teve uma experiência com Deus, que nesta experiência ele não sabe se ele foi em corpo ou fora do corpo. Ele não sabe explicar. Ele só sabe que ele teve uma experiência com Deus e ele foi arrebatado até o 3º céu. Ele fala que o que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu, é o que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que Ele o amam. Tudo isso que o apóstolo Paulo disse, as coisas que ele viu, ele não tinha palavras para descrever. Ele não tinha palavras. Nós não temos essa inteligência e essa compreensão para tentar imaginar o que homens e mulheres de Deus vão receber depois que partir dessa terra. Nós não conseguimos imaginar.
É o que o olho nunca viu, não consegue imaginar. O que o ouvido nunca ouviu, nós não conseguimos imaginar. Não é algo pequeno de acordo com a Bíblia, é algo grandioso. É algo grandioso. É onde diz a palavra, não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais cansaço, não haverá mais angústia. Tudo isso que nós vemos, que se sucede aqui nessa terra, que por muitas das vezes acaba cometendo a vida de todos, de uma forma geral, porque o sol está sobre todos, a chuva desce sobre todos, sobre os bons, os maus, os justos e os ímpios. Todas essas tragédias, essas catástrofes, tudo isso que tem destruído vidas, pessoas, o desemprego, a fome, a miséria, as doenças, os vírus, as pandemias, epidemias, tudo isso acontece nesse mundo físico em que moramos. O nosso corpo físico está sujeito a tudo isso. Porém, diz a palavra que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem aqui no dia da sua volta terão seus corpos transformados em corpos celestiais. E os que irão ressuscitar também em corpos celestiais. Por mais que uma pessoa que seja de Deus, que ela sirva a Deus, que talvez ela carregue uma enfermidade no seu corpo, talvez ela carregue um problema no seu corpo, e por este motivo ela geme aqui nessa terra, ela sofre aqui nessa terra. A palavra do Senhor Deus garante que o corpo que essa pessoa vai receber é um corpo celestial, como os anjos. Não haverá mais sofrimento. A pessoa que pensa que ela vai entregar a vida para Jesus aqui nessa terra e o sofrimento vai acabar e os problemas vão acabar, ela está um pouco equivocada do que realmente é o Evangelho. Ela está equivocada. A palavra do Senhor Deus mostra que muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus sofreram muito nessa terra, mas muito mesmo. Passaram por muita humilhação, por muita perseguição. Pessoas foram queimadas vivas, pessoas foram feitas tochas humanas. A história relata claramente que o imperador Nero, ele tinha um jardim. E nesse jardim, ele costumava clarear ele à noite, sabe de que forma? Ele tinha estacas nesse jardim e ali ele pendurava os cristãos da época. Colocava óleo nos cristãos e ateava fogo. Viravam tochas humanas para clarear o seu jardim. Homens e mulheres que entregavam a vida para Jesus eram lançados em arena no Coliseu, para que fossem devorados por leões. Era um espetáculo. Serviram de espetáculo, de deboche. Muitos foram crucificados, chicoteados, serrados pelo meio, espancados, torturados. Mas foram salvos. Mas foram salvos. E esses mártires da história passaram por essa terra, carregaram a sua cruz aqui nessa terra e hoje estão descansando, hoje estão bem. Esses, quando Jesus voltar, serão os primeiros a serem ressuscitados. Aqueles que tiveram seus corpos queimados, serrados, torturados, dilacerados, receberão corpos novos, corpos celestiais. Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais nada, 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 nada que venha desanimar o homem e a mulher. Não haverá mais nada.
Jesus disse: olha, se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se me maltrataram, vão maltratar vocês. Se me caluniaram, vão caluniar vocês. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Jesus deixou claramente isso, é muito explícito, muito explícito. Então você que decide andar com Jesus, decide entregar a sua vida para Ele, não pense que será totalmente um mar de rosas, porque problemas virão, problemas aparecerão. Você pode ter certeza, você pode ter convicção. Não existe na história um homem de Deus ou uma mulher de Deus que estava em aliança com Deus e nunca teve problema por ter aliança com Deus. O Senhor Deus disse para Samuel: Samuel, eu achei um homem na terra segundo o meu coração. Olha, unge ele para ser rei. Então Samuel vai até a casa de Jessé. Ele achava que era Eliabe, mas não era. E por fim descobriu que era Davi. Davi recebe a unção de rei. O Senhor Deus o amava. E ele foi escolhido e ungido pelo profeta Samuel para ser rei. Você sabe o que aconteceu depois que ele foi ungido? Ele não sentou no trono. Ele voltou a cuidar de ovelhas. Ele voltou a ser pastor de ovelhas. A unção de Deus estava sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele voltou a cuidar de ovelhas. Dias se passaram, semanas, meses e anos. Ele poderia até ter pensado: poxa, o que o profeta disse não vai se cumprir nunca. Porque Saul era rei. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. E pela lei, Jonatas deveria assumir o trono. Pela lei, ele deveria assumir o trono, porque ele era filho de Saul. Mas Davi, em momento algum, nós vemos ele forçando a barra para assumir o reinado. Nós não vemos ele forçando a barra. Nós não vemos ele manipulando planos. Olha, eu vou matar Saul e vou assumir logo. Já que o Senhor Deus está dizendo que eu vou ser rei, então eu vou tomar posse do que é meu. Nós não vemos ele fazendo isso. Nós vemos as coisas acontecendo aos poucos, naturalmente. Naturalmente. As coisas foram acontecendo até Davi assumir o trono como rei. E a promessa que foi dada lá atrás, ela se cumpre lá na frente. A promessa se cumpriu. Davi não teve que manipular nada. Não manipulou simplesmente nada. Simplesmente continuou servindo a Deus. Preste atenção numa coisa. A história relatada, ela é clara que quando Davi estava cuidando das ovelhas, ele teve uma situação onde um urso veio e pegou uma das ovelhas. Ele foi até esse urso, ele teve que lutar com esse urso para salvar essa ovelha. Ele matou o urso. Em uma outra situação, um leão vem e arrebata uma ovelha. Ele vai até o leão, toma essa ovelha de volta e mata o leão. Preste atenção numa coisa. Davi poderia, quando o urso veio pegar essa ovelha, ele poderia ter orado a Deus, poderia ter dito o seguinte: ó, que promessa que é essa, hein? O Senhor me dá uma promessa de ser rei, e eu estou aqui cuidando de ovelhas, e ainda assim vem um animal desse e arrebata a ovelha. Ó a situação que eu estou aqui, tendo que correr atrás de urso, arriscando a minha vida para salvar a ovelha.
E no caso do leão, a mesma coisa. Mas nós vemos Davi partir para cima do urso e partir para cima do leão e salvar suas ovelhas. O que tem a ver o urso e o leão? Animais fortes, ferozes, que Davi só conseguiu vencer porque Deus estava com ele. Tempos depois, Davi vai visitar os seus irmãos na guerra. Tempo depois. E justamente na guerra, onde os filisteus estavam ali acampados contra o povo de Israel, e Israel estava acampado também em frente aos filisteus. E nesta guerra havia um homem chamado Golias, um gigante, e ele desafiava a nação de Israel para que viesse um homem para lutar com ele e enfrentar. Diz a palavra que todos que estavam ali tinham medo de enfrentar Golias. Você tem noção o tamanho de um urso? Quando Davi luta com esse urso, o Senhor Deus já estava preparando ele para que ele fosse enfrentar Golias. Quando Davi luta com esse leão, o Senhor Deus já estava preparando ele para enfrentar Golias. Mas Davi não sabia. Ele não sabia que lá na frente ele teria um encontro com Golias. Mas o Senhor Deus sabia. Não cai sequer a folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Se ele permitiu que aquele urso viesse para arrebatar uma das ovelhas, ele tinha propósito nisso. Se ele permitiu que o leão veio para arrebatar uma das ovelhas, ele tinha propósito nisso. Mas Davi na época não entendia. E não tem como entender. Não tem como. Mas uma coisa é certa. Saiu da boca do próprio Davi. Quando ele disse, eu vou enfrentar esse filisteu, esse gigante. E eu vou vencer. Então Saul pergunta. E Davi diz algo. Olha o que Davi disse, olha. E eu estava tomando conta das ovelhas. Veio um urso e arrebatou. Eu fui atrás, tomei e matei aquele urso. Eu estava tomando conta das ovelhas. Veio um leão e arrebatou. Eu fui atrás, tomei e matei aquele leão. E da mesma forma que eu matei o leão, que eu matei o urso, que eu venci, eu vou vencer esse filisteu, esse gigante. Agora eu lhe pergunto, por mais que Davi fosse corajoso, se ele não tivesse tido a experiência de enfrentar o urso, se ele não tivesse tido a experiência de enfrentar aquele leão, jamais ele iria enfrentar Golias, o gigante. Jamais ele iria. Ele só enfrentou Golias porque ele vinha de 2 vitórias sobrenaturais. Ele já tinha passado por 2 vitórias sobrenaturais e aquilo mexeu com o seu emocional. Ele estava totalmente consciente e tinha certeza que da mesma forma que ele venceu o urso, da mesma forma que ele venceu o leão, ele iria vencer Golias. Ele era otimista. Agora, se ele não tivesse enfrentado o urso, se ele não tivesse enfrentado o leão, você pode ter certeza, ele faria como todos ali estavam fazendo, se acovardando, com medo. Com medo. Então, nós vemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, exatamente tudo. E o Senhor Jeová está no controle de tudo. Diz a palavra que não cai sequer a folha de uma árvore se ele não permitir. Então tudo que sucede e acontece na vida do homem e da mulher que serve a Deus, há um propósito. E na grande maioria das vezes a pessoa não entende e não compreende. Como Davi com certeza não entendia e não compreendia. Mas no dia que Davi chegou para visitar os seus irmãos e trazer notícia para o seu pai Jessé, no dia que ele chegou ali, aquele dia a ficha caiu. Aquele dia ele caiu a ficha de Davi, ele disse, eu enfrentei o urso e venci. Eu enfrentei o leão e venci.
eu vou enfrentar esse Golias, esse gigante, e vou vencer. E eu vou vencer. Naquele dia, com certeza, a ficha dele caiu e ele se tocou. Foi por isso que eu me preparei lá atrás. Eu fui preparado lá atrás para poder estar aqui hoje. Ele se preparou. Porém, ele não buscou trazer o urso para se preparar. Ele não buscou trazer o leão para se preparar. Mas o Senhor Deus permitiu que isso acontecesse. Para prepará-lo, o seu servo, para a grande batalha, para o grande dia. Esta batalha de Davi contra Golias foi o que abriu as portas para que Davi viesse a ser rei. Preste atenção, foi ali que Davi conquistou a confiança de todo o exército de Israel. Foi ali que ele ganhou a confiança, foi ali que ele ficou famoso. Davi ficou famoso por ter matado Golias, por ter vencido Golias. Foi por isso que ele ficou famoso. Foi ali que ele foi projetado para a nação de Israel e para o mundo como o homem que venceu um gigante com uma pedra. Com uma pedra. Foi ali que ele foi projetado. Estava tudo preparado. Já estava tudo preparado por Deus. E por isso que Deus o estava preparando. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que, por mais que nós busquemos o conhecimento, nós não conseguimos entender a Deus 100%. E foi o que ele disse para Jeremias: Jeremias, o barro não tem nenhum poder. Quem tem poder é o oleiro, de pegar ele e fazer o que ele quer, do jeito que ele bem entende. Assim somos nós, homens e mulheres, nas mãos do Criador. Ele tem todo o poder para fazer da gente o que ele quer. Não é o que a gente quer. Não é do jeito que nós queremos ser. É do jeito que ele quer. É ele que tem o poder sobre a massa, sobre o barro. E ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E por mais que nós não compreendemos e não entendemos neste exato momento, você pode ter certeza que vai chegar uma hora. Assim como chegou a hora de Davi, que vai entender o porquê que passou por aquelas coisas e porquê que temos passado por essas coisas. Vai chegar uma hora na vida de todos que servem a Deus que vão entender. Poxa, eu passei por aquilo, e agora eu estou aqui. Poxa, aquilo foi um aprendizado, aquilo foi uma escola, aquilo foi um preparo. E diz a palavra que o ouro, para ser bom, ele tem que ser provado no fogo. Porque se não for ouro, evapora, só fica se for ouro. Para ser bom, tem que ser provado no fogo. O Senhor Deus disse algo muito interessante certa vez, quando ele colocou o seu povo na terra prometida. Ele deixou alguns inimigos em volta do seu povo na terra prometida, e ele disse o seguinte: sabe por que eu fiz isso? Que eu não acabei com todos os inimigos de uma só vez? Porque essas crianças que estão nascendo aí não conhecem a guerra. Se eu exterminar todos os inimigos em redor, essas crianças vão crescer sem saber o que é guerra. E se uma hora a guerra vir para cima delas, vão detonar com eles, porque eles não conhecem guerra. Então o Senhor Deus disse: eu vou deixar alguns inimigos em volta. E a hora que essas crianças começarem a crescer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou atiçar esses inimigos para partir para cima do meu povo, para que o meu povo aprenda a guerra, aprenda a se defender. Para sobreviver, é preciso saber se defender. Foi o que o Senhor Deus fez com o seu povo. Ele não cria filhos e filhas mimados e mimadas, ele não cria. Ele capacita. Ele capacita para que a pessoa possa saber se virar. É como a águia quando pega o seu filhotinho, isso é cientificamente comprovado, ela solta ele lá de cima, ele desce se batendo, depois ela vem e pega ele novamente, e leva para cima e solta de novo, até aprender a voar. Até aprender a voar, para que os predadores não venham abatê-los. Então, a palavra do Senhor Deus mostra, o oleiro tem total domínio o tempo todo. É o vaso que não tem o conhecimento. É o vaso que não tem nenhum poder de escolher
o processo como que vai ser. É o oleiro que escolhe, é ele quem faz, é ele que tem o total domínio o tempo todo sobre o vaso.